gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai e se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bom? Sou a Naná e no episódio de hoje a gente vai falar mais uma vez de fanfic. E dessa vez a gente vai falar sobre por que você deveria escrever uma fanfic ou motivos pelos quais você deveria escrever uma fanfic e falar um pouco da nossa experiência escrevendo fanfic. Então a gente tem esse tema tem algum tempo, a gente vinha falando no off sobre motivos pelos quais a gente começou a escrever fanfic, motivos pelos quais a gente acredita que as pessoas deveriam escrever fanfic. E bem recentemente eu tava ali rolando feed no Twitter e apareceu esse tweet dizendo basicamente as palavras eram mais ou menos basta utilizar um chip medíocre, eu acho que foi essa palavra, com um plot qualquer coisa e as visualizações vêm. E aí, uma galera começou a discorrer em cima, enfim, não chegaram a citar qual era o chip, enfim, foi uma coisa dentro do fandom muito específico, tipo, dentro do fandom, dentro da bolha que lê AU e fanfic, dentro da galera que briga por chip, enfim. Foi muito, muito, muito específico. Mas mesmo assim, uma galera começou a dizer porque hoje em dia, para conseguir like, para conseguir visualização, você tem que escrever chip tal, e tem que ser de tal jeito e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando justamente nisso, sabe? Sobre os motivos pelos quais as pessoas costumam, agora, atualmente, escrever algo. Porque até então, na minha época, e levando em conta que eu sou uma jurássica desse rolê, era sempre sobre como você gostava muito daquele universo, ou daquele fandom, ou o que seja. No meu caso, né, as primeiras fanfics que eu escrevi foi voltada para o universo de livros e afins. E sobre como você tinha essa obsessão desse personagem, ou gostava muito desse personagem e ele acabava acontecendo algumas coisas no canon que você discordava e você preferia que fosse por outro caminho, e aí daí nasceram as ideias das fanfics. E hoje em dia é muito sobre, sei lá, visualização, comentário, like. Então, meio que abro aqui essa discussão sobre: é um motivo válido você escrever qualquer coisa só pra ganhar aquele like e aquele comentário? Assim, eu concordo com o tweet aí da pessoa aí, né, o Pi aí, em parte, porque, tipo, sim, se você escolher um chip famoso dentro de um fandom e escrever uma história qualquer com esse chip famoso, consigo pensar em vários aqui, em alguns fandoms, sim, você vai ganhar likes, com certeza, e comentários, etc. Porque existem fandoms que têm chips mais famosos que outros, isso é fato. Não dá pra negar isso. De vez em quando a galera que tem tempo livre aí faz enquete no Twitter e votação, até cria formulário no Google Docs, só porque tem tempo livre pra ver qual é o mais famoso, qual é o chip mais famoso. E esses chips, sim, as fanfics desses chips sempre vão ter mais likes. São as fanfics que tem mais trabalho lá de fanfic lá no site do YouTube. Se você colocar lá em cima, você consegue ver, né? Quando você clica na hashtag, você vê quantas fanfics tem daquele chip. E sempre tem um que tem muito mais que outros. E, bom, eles vão ganhar mais likes nas fanfics que tem esse chip, isso é fato. Agora, aí que tá. Quando eu comecei a escrever fanfic, eu não escrevi pensando nisso. Eu escrevi porque eu já contei isso aqui, né? Eu descobri as fanfics, eu gostei do universo das fanfics, eu decidi que eu queria escrever uma fanfic pra mim. Inclusive tem uma tag que eles usam muito no EU3, que é self-indulgent, que eu acho que pra nós aqui no Brasil seria, sei lá, escreva pra você mesmo, não sei, escreva pro seu próprio prazer, sei lá. E eu acho que foi por isso que eu comecei a escrever pra mim mesma. Eu queria uma história desse jeito, com esses personagens, etc, etc. Eu também concordo que, a princípio, o principal motivo pra você escrever uma fanfic seja esse, né? Porque você quer fazer lá um seu universo dentro desse outro universo, etc. E aí, eventualmente, você acha pessoas que gostam disso, e essas pessoas vão
Vão dar um like lá, um cudo, sei lá onde é que você escreve, vão comentar, vão surtar com você. Enfim, essa que é a diversão do Ficdom, na minha opinião, né? Eu acho que deveria ser. Mas claro que tem a galera que fica famosa escrevendo fanfic. Eu mencionei aqui uma menina que eu vi, que cliquei por acaso no link da fanfic dela no Wattpad e tinha quase 400 mil views. Uma fanfic de um chip bem popular do Exo. Teria aqueles likes se não fosse um chip popular? Talvez não. Mas pelo que eu entendi, só vamos ver rapidinho. Pelo que eu entendi, essa escritora ela já é bem famosa dentro do Ficdom do Exo. A maioria das fanfics dela lá passam das 100 mil views. Então, quando chega nesse ponto, e aqui entra em outro tipo de arte também. Quando chega nesse ponto que a pessoa já tá bem famosa, eu acho que ela começa a querer isso. Ela começa a querer os likes, os comentários. Eu acho que não tem como fugir disso. Não tô nem dizendo que sobe pra cabeça a fama. É só uma questão de que você já tá acostumado com isso. Se você escreve uma coisa e flopa, deve ser uma sensação estranha, uma sensação ruim. Então, eu quero acreditar que as pessoas, em parte, escrevem porque gostam, porque querem estar ativas ali no Ficdom. Mas eu acho que pra quem já é famoso, eu acho que em parte eles também querem os likes. Não tem como ser isso também. Depois de da pessoa já chega num certo nível ali de fama, né? Sei lá. Então, e aí eu ia pegar essa parte que tu falaste que aí a autora já fica famosa no Ficdom. E aí eu me pergunto, às vezes, assim, se aí começa a vir aquele filtro, sabe? Tipo, é bom porque realmente é bom, ou é bom porque tá todo mundo no hype? E aí a gente entra numa questão que foi o que aconteceu. Ao menos a minha experiência como uma pessoa que consome e uma pessoa que escreve, né? Tem esse chip que ele também é muito famoso dentro do fandom, que eu acompanho. Tem um que ele é, tipo, o auge do auge do auge. Tem dois, na verdade. E são muito, 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 muito populares. De vez em quando dá briga por causa disso. Mas, enfim. E aí tem uns que são, tipo, o segundo lugar, sabe? E era uma fanfic desse segundo lugar de popularidade. E aí era muita gente falando, nossa, é incrível, nossa, é maravilhoso, e não sei o que e tudo mais, porque... E aí era de uma autora muito famosa. E aí eu disse, tá, beleza, de uma autora famosa, teve aí um hype e tal, vamos ler, beleza, tá. Não tá, altas recomendações, vamos lá. E aí, cara, eu acho que papo de 70%, porque é difícil de medir, porque ao contrário do Kindle, né, no Eltrine e afins, não tem o cálculo, né, de quanto de leitura que você já passou. E eu também não parei pra olhar quantos capítulos eram, né, eu só fui seguindo. Mas, assim, sabe quando você percebe, assim, tipo, foi muito hype pra pouca coisa, sabe? Não digo que era pra pouca coisa, mas eu esperava outra coisa, sabe? Quando eu dizia assim, pô, é uma das fanfics mais famosas de fandom, eu esperava, assim, putz, uma história assim que te prendesse, sabe? Que fosse, uau! E pra mim não foi, sabe? Não tive essa experiência. Eu tava lendo assim, nossa, que chatice, sabe? Teve umas partes que eu fiquei assim meio... tanto que eu não terminei de ler. Eu olhei assim e disse, tá, beleza. A partir daqui eu acho que vai dar tudo certo, vai se encerrar essa história finalmente, é isso, um beijo da Anitta, sabe? E não terminei. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Talvez ela seja tão famosa porque ela partiu de uma pessoa que é muito famosa no fandom. E aí, sabe, tipo, o hype, mais uma vez, tá aumentando algo que não era lá essas coisas. Porque as pessoas viram fãs, né? Não tem como. Na época que eu ainda tava ali no fandom do God Seven, tinha ali umas escritoras, ali umas 3 ou 4, que todo mundo ficava na expectativa pelo que elas iam escrever, igual essa próxima fanfic da fulana, entendeu? E tudo que ela escrevia, as pessoas iam lá ver, iam lá dar o like, o cudo e comentar. Talvez internamente as pessoas não estivessem gostando tanto assim, talvez fosse falsidade, talvez. Mas não tem como, a pessoa fica famosa dentro do fandom, não tem como. E voltando para a questão de o que você deve escrever, fanfic,
Eu acho que, assim, no meu caso, né? Novamente falando por mim, eu não tenho nenhuma pretensão de ser escritora fora de originais ou de publicar livro, nada disso. Nunca tive, não tenho. Então, talvez os meus motivos sejam diferentes das outras pessoas, né? Mas eu acho que eu melhorei muito a minha escrita. Porque a gente já conversou sobre isso aqui também, que escrita é skill. Quanto mais você escrever, melhor vai ficar. Então, eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Não é possível. E eu acho que eu melhorei de 2012, 2013, quando eu comecei pra cá, eu acho que eu melhorei. Eu comecei a reescrever uma fanfic que foi uma das primeiras que eu escrevi lá em 2015, e eu consigo perceber que eu melhorei. Tá muito bom? Não tá muito bom. Mas eu melhorei daquilo pra cá. E esse processo foi escrever. Então, sei lá, se você tem alguma pretensão de escrever um livro, acho que começar pelo fanfic pode ser uma boa. Também não vai achando que você vai ficar famoso da noite pro dia. Eu não sei qual é o critério para ficar famoso dentro de um fandom. Não entendo. Tem vários critérios aí. Não necessariamente só fanfic precisa ser boa, pelo visto, né? Mas, enfim. Eu acho que tem muito a ver com divulgação, né? Divulgação e tudo mais. É a parte que pega sempre pra qualquer tipo de escrita. Mas aí a divulgação é o seguinte: você tem que divulgar. A divulgação é o seguinte: é você estar inserido no fandom. É você estar envolvido no fandom de todas as maneiras possíveis, principalmente no ficton. Você seguir outras pessoas que escrevem, você fazer amizade com as pessoas que leem. Então, se você não participa diretamente dessas coisas, as pessoas não vão ler o que você está escrevendo, não vão te dar atenção. Que pode ser um problema para as pessoas que são tímidas, né? Que não gostam de estar fazendo amizade. As pessoas ficam quietinhas ali no canto. O fandom talvez não seja uma boa. Mas é isso. Você fica conhecida assim. As pessoas vão ler sua fanfic assim. Se você tiver seguir as pessoas vão te seguir, etc. Se você quiser ficar low-key ali no fandom, ninguém vai saber que você existe, ninguém vai ler o que você escreveu. Principalmente se você escrever no Wattpad, que ninguém encontra nada. Fanfic de ninguém. No Eltri, talvez. Eu tô aqui. Eu tô aqui pensando que, né, tu tava falando. Tu tava falando, eu tenho que participar, envolver com o fandom. E aí eu pensando, cara, eu não fiz nada disso. Nada de me envolver com o fandom. E eu consegui que uma das minhas fanfics furasse a bolha, né? Porque, pra quem não sabe, eu escrevo uma fanfic tem 1 ano. Eu acho que quase 2, a essa altura. De Spy Family. E assim, furou a bolha de um jeito que tinha comentário em espanhol na minha fanfic. Foi uma coisa muito, muito... que até me deu uma assustada. Mas aí foi no Eltree. No Eltree, claro. Que é fácil de achar. No Eltree eu acho fanfic chinês, cara. Eu não faço chinês, eu não vou ler, não vou traduzir aquilo ali. Mas você acha fanfic em chinês? Aonde que você vai achar isso no Wattpad? Você não acha. Porque o algoritmo não ajuda, ele atrapalha. Entendeu? Então no Eltree é mais fácil, as pessoas vão achar. Se você for como eu, que todo dia, ou quase todo dia, entra lá, clica na hashtag e vê o que tem novo, você vai ver a fanfic da pessoa que acabou de postar. Pode talvez não ter nenhuma visualização, nenhum pudo, mas você vai ver a fanfic lá. E no Wattpad você não vai ver isso. Não tem como achar nada lá. É por isso que eu defendo que as pessoas têm que migrar para o Eltree, principalmente se escrever fanfic. Principalmente se você estiver por dentro das últimas regras da atualização do Wattpad. Mas enfim, isso é um assunto para um próximo episódio. Mas pensando aqui nessa questão de que motivos para você escrever, no geral, quando eu comecei a escrever fanfic, foi Divergência do Canon. Eu não aceitei legal que um personagem X morresse. Sim, eu também. Eu achei que TVD tava uma merda. E eu queria escrever a TVD do meu jeito. Sim. A primeira mesmo que eu escrevi, tipo... Apesar de que eu escrevi uma original baseada completamente no universo de Vampire Diaries. E tinha aquela dinâmica, sabe, bem parecida com o Stefan com a Alexi. Eu não sei se mais alguém lembra desse personagem, mas eu era super apegada a Alexi. E aí a Alexi morre do nada. Ela apareceu eu nunca superei. 2 episódios, e todo mundo ficou apegado. E eu era super apegada. E quando ela morreu, eu fiquei meio assim, cara, por quê? E aí eu não gostei e eu acabei escrevendo um original que era basicamente muito sugado desse universo, e a dinâmica era a mesma e tudo mais. Então eu considero como, tipo, minha primeira tentativa de fanfic ali, apesar de que não estava escrito ter Vampire Diaries, sabe, no fandom, mas era basicamente baseado nisso. E depois disso foi
Cara, eu acho que foi anime que eu comecei a escrever e foi justamente nessa pegada. Não, minto, foi de K-pop que eu comecei a escrever fanfic, mas inclusive sobre comissão. Uma amiga minha chegou e disse: Eu gostaria de ler X coisa, só deixou o chip e a ideia, e eu fui lá e eu escrevi. E não foi nem comissão, na verdade, ela só me deu a ideia e desafiou, e eu disse: Tá, eu escrevo. E eu escrevi. Mas assim, quando eu sentei e escrevi algo por mim mesma, foi Divergência do Canon. Foi completamente de olhar e dizer: Não, esses personagens não mereciam o fim que eles tiveram, e eu fui lá e escrevi outra coisa. Eu fiz isso com uma de anime e depois eu fiz isso com uma de um chip de Stranger Things, que, enfim, foi um surto. Eles literalmente apareceram no primeiro episódio da última temporada e dos dois morreu e o outro morreu no final da temporada. E ainda assim, sabe, gerou-se uma comoção, existe um fandom desse chip enorme, uma comunidade enorme. De vez em quando, até hoje, eu esbarro nesse chip por aí, alguma coisa. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, pra mim, eu acho que esse seria um dos motivos de você escrever algo. Escrever, tipo, é o seu ponto de vista daqueles personagens. É aquele momento que, inclusive, eu li isso hoje, ontem, não lembro. Enfim, né? Problemas de pessoas com insônia. Eu vou lendo, eu nunca sei se eu li antes de dormir ou depois de dormir, enfim. Que alguém disse assim mesmo, quando uma pessoa se apega tanto a esse chip, que a partir daquele momento que ela acha que ela conhece aquele personagem mais do que o autor da obra original. E é basicamente essa ideia, esse ímpeto que vai fazer a pessoa escrever uma fanfic, sabe? Tipo, é essa coisa de dizer, não, essa situação, sei lá, esse desfecho não era o que fulano deveria merecia, ou deveria ter escolhido, ou realmente acha que não, ele não faria isso, fizeram porque, enfim, precisavam encerrar a história aqui. Nossa, mas isso acontece muito, né? Sim, o tanto direto. de série de TV aí que você pensa, pô, mas esse personagem se perdeu demais. Os escritores se perderam muito, fulano jamais faria isso, fulano jamais falaria isso, fulano jamais mudaria de jeito. Isso aconteceu em DVD. Ninguém entendeu a mudança do Damon quando ele começou a se envolver com a Helena. Todo mundo odiou, mas menos os que shippavam, né? A galera que shippava gostava. Se bem que eu shippava e eu achei que ficou uma bosta, mas né? Passou. Eu tento esquecer a mágoa que eu tenho com a Julie Black. Passou mais ou menos, porque por causa disso eu nunca mais assisti nada da Julie Black. Ela perdeu minha confiança também. Acabou. E isso acontece muito de você, essa questão de você achar que conhece mais o personagem do que a autora, porque por algum motivo ela, em algum momento, eles acham que fazem alguma coisa lá, o personagem faz alguma coisa que não tem nada a ver com o que ele já tinha estabelecido lá atrás, que era a personalidade desse fulano ou ciclano. E aí fica uma coisa meio sem sentido. Foi isso que aconteceu com o TVD, na minha opinião, né? Talvez alguém vai discordar. Na minha opinião, o Damon, a Helena também, apesar de que eu nunca gostei da Helena, mas teve algumas atitudes dela que eu acho que ela não teria feito. Ali já da quinta temporada pra lá, ali. Não, acho que na quarta temporada já, que tinha aquela parada da cura, que era um saco. Depois dali, tudo desandou, tudo virou outra coisa. Eu já tava de saco cheio. E depois que eu escrevi essa fanfic, pra mim mesma, do jeito que eu queria, eu acabei que desencanei de DVD, não assisti mais. Acho que eu assisti DVD até a sexta temporada, não, até a quinta temporada, eu não assisti a sexta. Eu acho que eu assisti até a quinta temporada, e aí eu desencanei, parece que eu tirei assim do meu corpo, depois que eu escrevi, né? Saiu de mim. E eu sobrevivi, não ligo mais pra DVD. Tem gente que liga até hoje. Mas, voltando pro Chips para TV, a gente já estabeleceu, né, que o principal é esse, você dar ali um outro final, um outro rumo para esse personagem. Para escrever sobre pessoas reais, eu acho que você tem que ser um pouco mais maluco, tá? Eu não discordo da galera que acha que quem escreve com pessoas reais é maluco. Eu acho que tem sim ali um pouco de... Tem que ser um pouco maluco, sim, para um pouco obcecado com essas pessoas, para você do nada inventar uma história, uma personalidade, uma vida para essa pessoa que existe. Não é um personagem, essa pessoa existe. Você vai inventar
todo um cenário, uma história na sua cabeça com essa pessoa. Eu acho que tem que ter um pouquinho de loucura aí. Já escrevi, sim. Hoje em dia, eu não sei. Eu parei pra pensar nisso outro dia. Se eu ainda conseguiria escrever fanfic com pessoas reais, eu acho que eu não consigo mais. Eu não sei explicar por quê. E talvez entrei na questão da obsessão, que eu não tenho mais nesse nível. Então, eu não sei, cara. Enfim. Me parece que é o que é mais popular, pelo menos dentro do K-pop. A galera escreve muito fanfic com pessoas reais. Agora que não tem mais One Direction, né? Voltou todo mundo pro K-pop. Todos os fãs de One Direction foram pro K-pop. Mas talvez entre na mesma... Mas essa migração toda do One D direto pro K-pop e se espalhando pelos fãs. Eu tenho uma teoria, mas ela não cabe aqui nesse programa. Mas basicamente a questão toda é porque tava faltando, né? Teve uma garota que falou assim mesmo, é porque precisa ser fangirl de alguma coisa. E aí quando acaba a boy band, vai pra onde? Vai procurar outras coisas. Não tem mais boy band famosa na América, né? Não existe mais o fenômeno da boy band, principalmente boy band britânica, esfriou. E aí agora migrou. Justamente quando eles entraram em atos, foi a ascensão do K-pop. Porque migrou essa galera. Ficaram ali órfãos, sabe? Zanzando, esbarraram no K-pop e migraram para os fandoms. Tanto que foi o boom da terceira geração. Mas enfim. Tem também... Só concluir o que eu tava falando, que eu já até esqueci o que era. Deixa eu voltar ao que eu tava dizendo. O motivo principal a gente já falou, né? Que é esse de você querer dar outra história para essa história que já existe. No caso das pessoas com pessoas reais, eu não sei qual seria a motivação. Na época que eu escrevi, eu tava só obcecada mesmo. E eu já tava inserida no mundo das fanfics. Então, talvez eu já estivesse ali envolvida. Eu não sei se eu começaria. Eu não sei se... Deve ter gente que começou a primeira fanfic escrevendo sobre pessoas reais. Eu não sei se eu conseguiria escrever a minha primeira fanfic sobre uma pessoa que existe. Eu acho que eu não teria essa vontade. Mas é isso. Pensando aqui, porque no caso eu escrevo, né, sobre pessoas reais. Tenho uma em andamento atualmente, que ela é sobre pessoas reais. Tem uma one shot que falta revisar, que ela também é sobre pessoas reais, tudo dentro do mesmo fandom. E basicamente é muito, pra mim, só corrigindo aqui rapidinho que eu tava falando, a fanfic que eu tô escrevendo é uma fanfic que eu escrevi no passado sobre pessoas reais. Mas eu só tô reescrevendo o que eu já escrevi. Tipo, melhorando ali, entre aspas, né? Não sei se tá melhor. Tá. Se eu tivesse que escrever ela do zero, eu não conseguiria. Só pra concluir o que eu tava dizendo. Então, e no meu caso, nas coisas que eu escrevo, a ideia começou pra mim, no caso, foi porque era algo muito visual. Então aconteceu um certo show e eu assisti aquela apresentação e eu disse assim, nossa, sabe, isso daqui é muito diferente do que já aconteceu, isso renderia uma história. E aí foi basicamente de onde começou o primeiro. Eu acho que o plot veio, né? Posso dizer que o plot veio daí. E aí, depois de muito tempo, aconteceram outras coisas que eu fui juntando, e aí deu a ideia, no geral, que virou essa história. E aí também parte daquele princípio. Poderia ser qualquer chip. Eu tô escrevendo porque eu gosto desse chip. Então eu consegui visualizar e dizer, bom, dá pra encaixar exatamente nessa situação aqui, né? Então, tudo bem, dá pra desenvolver. Mas, sei lá, eu acho que poderia ser, sabe? Como eu falei num episódio anterior, poderia ser uma história sobre qualquer outra pessoa, até personagens originais. Poderia desenvolver essa história. Sem ser necessariamente. Mas eu quero escrever sobre esse chip porque eu acho que combina, sabe? A dinâmica combina. Até porque começou a partir de um show desses cantores específicos. Então, acho que por isso que pra mim funciona assim. Eu vi algo, gostei, acho que se eu quisesse criar algo em cima, poderia. E aí vai
e a coisa vai andando, né? Vai virando um imenso brain root. Eu sempre uso essa expressão. Se eu começo a ficar obcecada com uma coisa, eu começo a ter um brain root. Então, eu tô, sei lá, tô estudando, eu tô fazendo questões de alguma coisa, ou eu tô arrumando a casa e tudo mais. E no fundo da minha cabeça tá assim mesmo, aquela ideia tal, aquela situação tal, poderia ter isso, sabe? Tipo, a obsessão não vai embora. A gringa chamam sempre isso, né? A galera da gringa sempre usa essa expressão brain root, que é essa ideia que criou raízes na tua cabeça e não sai mais. E é basicamente isso. Então, eu tenho esses brain roots, então, de não só de fanfics com pessoas reais, mas também com fanfics de anime, de livro e, sabe, série, qualquer outra coisa do tipo. É sempre, pra mim, a escrita sempre começa daí. Aconteceu alguma coisa, eu digo, nossa, isso daria uma história, e a partir daí ela vai desenrolando. Então, isso também eu acho que seria um motivo, sabe? Uma motivação. É uma ideia, uma história que passa pela sua cabeça e não te abandona mais. Então, também seria um motivo bom pra você escrever. E também porque é divertido, né? A intenção é que você se divirta escrevendo. É uma atividade de fandom que é para você interagir com outras pessoas que gostam daquele chip, ou daquela história, daquele universo. E você interagir e ali nos comentários. Hoje em dia tem gente que faz grupo, né, no WhatsApp, no Telegram, no Discord, para comentar sobre a fanfic. Aí a autora vai lá e coloca spoiler, às vezes, né? Tem toda uma interação ali que eu acho que é importante também, para você se divertir, né? O motivo principal é diversão. Você está escrevendo e não está se divertindo, está sofrendo para escrever, então pare agora mesmo. Mas falando aí da questão do brain root, eu acho que entra na questão da obsessão mesmo. Você tem que estar, pelo menos eu, né, tenho que estar obcecada com essa pessoa, com essa história, com esse plot, com esse cenário. Geralmente para mim vem um cenário mesmo, uma cena em específico, um diálogo específico. E aí, desse diálogo, dessa cena, é que vem o plot principal. E às vezes você escreve até chegar nesse diálogo e aí você não quer mais escrever. Porque você só quer escrever aquela cena. É por isso muito que eu estou escrevendo mais one shot, porque às vezes não tem tanto plot assim. Eu só quero escrever uma cena específica. Eu não quero escrever uma história inteira sobre isso. Então, tem isso também. Não, super. Eu comentei já algumas vezes que eu sou meio enrolada para escrever histórias longas, então eu preciso de tempo, eu preciso de pesquisa e preciso também de querer contar aquela história. Então, quanto mais longa ela fica, mais fácil de me perder e de perder o interesse no meio da escrita. Não que eu perca a obsessão, não que eu deixe de gostar daquela história, simplesmente eu preciso, não é que eu prefiro, eu preciso dar um tempo daquela história e depois eu vou retomar dali alguns meses para poder pegar o fôlego de novo e escrever constantemente e tal. Mas, e aí entra justamente o que tu fala, quando deixa de ser divertido tem que parar mesmo. Mas agora aqui pensando sobre coisa, eu acho que muito disso, né? Muito dessa questão da motivação de você estar obcecado com aquele assunto. E às vezes também, pra mim, sabe, uma coisa que funciona muito é eu estar ouvindo alguma música e achar que aquela música daria uma história. Às vezes é a ideia do cantor, do compositor, que aquela música fosse uma história, que tem um storytelling por trás. Sempre comento que eu sou fã da Taylor Swift, então, tipo, muitas das músicas dela tem um storytelling. Ela é famosa por escrever com storytelling. Então tem muita música dela que acaba gerando uma história por trás e as pessoas vão lá e criam, né? Ela tá contando uma história e as pessoas vão lá e contam uma história em cima da história que ela contou. Então, muitas vezes isso acontece. Recentemente, eu tava ouvindo a música que estourou do Rússia, né? Too Sweetie. E, cara, tipo, eu já acompanhava o Rússia tem um tempo, mas eu já tinha escrito algumas coisas, mas pra mim, baseada nas músicas dele, mas essa conseguiu criar, assim, o brain root o suficiente pra eu conseguir desenvolver uma história. E aí aquela volta novamente. Poderia ser qualquer chip, poderia ser qualquer universo, poderia ser qualquer fandom, poderia ser qualquer coisa.
que encaixasse nessa dinâmica que é estabelecida no storytelling dessa música. Mas eu quis que fosse aquele chip. Porque, enfim, porque eu achei que combinava, porque é meu interesse atual, é o meu objeto de interesse atual. Como diz uma amiga minha, é porque é o hiperfoco da pessoa, então, tipo, não tem como desviar. Mas não dizendo que eu tenho hiperfoco, tá? Eu não sou diagnosticada com nem TDAH, nem TEA, então não posso dizer isso. Mas, tipo, é minha obsessão atual. É esse grupo específico, são as músicas desse grupo específico. Então, e daí que quando eu fui escrever, eu comecei a redigir e tal. Eu disse, cara, isso combina com o Chip Tal. E aí eu comecei a escrever a história baseada na música porque achava que combinava com a dinâmica. E tá aí com, sei lá, 5 páginas, movida simplesmente com uma música do Rose e umas interações aleatórias que eu vi em Fancam, sabe? Então, às vezes, a motivação é, sei lá, vem das formas mais aleatórias possíveis. E, novamente, não é aquela coisa sobre pensando, putz, é um chip popular, vou escrever sobre o chip popular. Não, é só porque eu acho que a dinâmica combina, sabe? E eu acho que tem muito disso. Eu penso muito sobre isso, sabe? Quando, retomando o começo dessa história, quando o cara falou que é só você escolher um chip medíocre mais popular pra conseguir like. E aí eu penso, cara, como é que essas pessoas estão conseguindo escrever sobre algo que elas não gostam, sobre, sabe? Um chip que elas não tem familiaridade, não tem interesse, nem nada, só por causa do like, porque, sinceramente, eu não consigo visualizar como é que a pessoa, sabe, prende a atenção, prende a vontade de fazer aquilo. Cara, se eu fizer alguma coisa que eu não gosto, eu odeio, eu abandono no meio do caminho, eu perco o interesse, eu não vou adiante. Então pega muito isso. Eu acho que, sei lá, cara, eu não conseguiria pegar um chip aleatório e escrever qualquer coisa só pra ganhar like. Mas, inclusive, eu acho que as melhores fanfics, às vezes, estão nos chips que ninguém liga, sabe? Aquele chip que ninguém se interessa, às vezes tem umas fanfics melhores do que aquele chip que é super popular. Mas, enfim, acho que também esse é um motivo pra escrever. Às vezes você shippa um casal que ninguém se importa naquela história, naquela série, sei lá, filme, anime, ou se for de pessoas reais resolvidas de algum grupo, um chip que ninguém dá valor. Inclusive, eles fazem muito fast disso, né? Como é que eles chamam? Mas eu já vi bastante. É fast específico para chip que não tem muitas histórias no site do Eu3. E aí, inclusive, eu acho que deve ser muito divertido participar disso. Eu nunca participei, eu nunca conseguiria também, porque eu não consigo escrever com prazo. Eu não consigo escrever sob pressão. Mas deve ser divertido você escrever sobre esses chips que ninguém conhece, ninguém liga, só você e mais uma meia dúzia de pessoas. E aí você estimula outras pessoas que gostam desse chip a escrever, a aumentar ali a quantidade de trabalho dele no site. Você conhece outras pessoas que gostam desse chip, que talvez você achasse que não existia mais ninguém, e aí descobre as pessoas. Tá aí outro motivo para escrever fanfic. Fazer amizade dentro do fandom é uma boa. Você vai descobrir outras pessoas que estão obcecadas por esse casal que ninguém liga, que você achava que só você se importava. Mas aí, às vezes, é um tiro no pé, né? Porque, me falando por experiência, sabe? Mas, às vezes, não vale a pena porque o pessoal do fandom que shippa aquele casal junto com você é insuportável. Meu Deus, como como acontece? Como acontece? Mas a verdade é que dentro do K-pop, eu vou falar aqui dentro do K-pop, que foi a minha participação em fandom, foi maior dentro do K-pop. Eu já tive a experiência do bias que me escolhe ali do grupo, ter o fandom mais insuportável de dentro de todos os fandoms do grupo. Acontece. E aí você vai ter que evitar interagir com essas pessoas, foi o que eu fiz durante muito tempo, porque eram pessoas insuportáveis, 90% do fandom. Isso acontece ainda no NCT. Foi um dos motivos de eu ter me afastado do fandom do NCT. Foi o último fandom que eu tentei fazer parte. Não quero mais papo. Porque todos os bias que me escolheram desses grupos, incluindo o Dream, o Anti-Seven, na época também tinha o EV, todos os bias que me escolheram eram os mais suportáveis possíveis, os fãs. Então eu não queria papo com essas pessoas, ainda não quero. São chatas, são insuportáveis. E
foi elas que me afastaram do fandom. Então, e aí eu tenho uma experiência que é fora do fandom de pessoas reais, que é o fandom de série. E aí eu entro numa questão que é um pouco mais delicada, que são geralmente os fandoms de casais LGBT. E eu assisti a uma série que era altamente LGBT, que era chamada Glee. Então, assim, era uma zona de guerra aquilo, sabe? Era gente que shippava os personagens e alguns personagens canon, e era gente que shippava um personagem que não era canon, tipo assim, tipo, que teve uma cena só entre os dois personagens e shippava, e enfim. E aí o que acontece? E aí é o momento da loucura. Porque começa esse chip é muito mais real do que o que vocês torcem. Ah, porque esse daqui é canon, não, porque esse daqui tem nada a ver. Esse daqui é canon, mas não tem química. E aí começa uma loucura, uma disputa muito grande e aí acaba te expulsando, sabe? Tipo, eu gostava muito de um personagem. Muito, 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 muito. O canon era hétero. Era um dos poucos canons héteros. E aí, o que acontece? Risos. As pessoas shippavam com outra personagem. E eu aqui tomando muito cuidado, porque envolve todas as polêmicas da série por trás, então. Mas, basicamente, acontecer, assim, situações insalubres mesmo, que eu nunca quis fazer amizade com essas pessoas. Então, assim, o que eu escrevia do meu chip favorito, né, que era esse casal que no final foi canon a ponto de que eles casaram, o que eu escrevia desse meu chip favorito foi mantido pra mim, sabe? Porque Deus que me livre me bater com essa gente maluca, sabe? E assim, é dessa mesma ferocidade que tu tá comentando de chip de K-pop. Enfim, a gente não tá querendo desencorajar ninguém, não. Escreva fanfic. Se você faz parte de algum fandom, escreva fanfic. Eu não desencorajo ninguém a participar de fandom, não. Eu tive uma experiência boa durante algum tempo. E eu acho que tem que participar de fandom, é divertido. Escreva fanfic, você vai melhorar a sua escrita, você vai conhecer gente nova, você vai conhecer histórias muito boas. Enfim, conta aí pra gente se você tem alguma experiência com fandom, se foi boa, se foi ruim. E obrigada por ficar até aqui com a gente. É isso, gente. Obrigada pela audiência de vocês em mais uma semana. Qualquer comentário, feedback, coisa que a gente deixou passar, você comenta nas nossas redes sociais que estão linkadas na descrição do episódio. É isso, muito obrigada mais uma vez por ouvir a gente até o final. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.